Olá, hoje nós vamos começar a falar um pouco da Baixa Idade Média. Nós vimos anteriormente que falamos da Alta Idade Média, né? O fim do Império Romano, as invasões bárbaras, os reinos germânicos, o principal deles, o Reino Franco, e a decadência do Reino Franco deu origem ao feudalismo. E durante o feudalismo, a Igreja, né, Católica Apostólica Romana, era a única da Europa Ocidental, e ela vai começar a aumentar o seu poder. Né? Ela vai se tornar uma senhora feudal, acumulando terras, dinheiro, poder. Lembrando, né, que na Alta Idade Média a Igreja teve o apoio dos reis, né, no caso principalmente os reis francos. Isso ajudou a fortalecer ela. Dentro da Igreja havia o alto clero, né, formado por membros da nobreza feudal. Então, normalmente para cargos de bispo, cardeal e até papa, né? E o baixo clero de origem servil e o baixo clero formado principalmente por padres. Então a igreja ela vai ser considerada na época a porta-voz de Deus. Né? Se você quer entrar em contato com Deus, você tem que falar com a igreja. E a igreja cria uma ideologia, né? Então, na sociedade feudal, alguns rezam, outros guerreiam e outros trabalham. Né? Então, alguns rezam. Então, qual que é o papel da igreja? Porta-voz de Deus. É rezar, né? Levar os homens, as mulheres para o céu. Outros guerreiam. Então, é o papel da nobreza lutar, defender o feudo. E outros trabalham. Então, é o papel dos servos trabalhar, gerar a riqueza. Então, essa é a ideologia da igreja que na época era aceita. Aqui uma curiosidade, a famosa igreja gótica, né, medieval de Colônia, né, durante a Segunda Guerra Mundial, 14 bombas chegaram a cair em cima dela, mas não destruíram ela, e praticamente o entorno dela foi destruído. E ela foi preservada, né, a igreja de Colônia, na Alemanha. Aqui nós temos uma outra igreja medieval, a Notre-Dame de Paris, né, que sofreu um incêndio. E nós temos aqui do lado da igreja, né, nas laterais, as gárgulas. Então, naquela época, se acreditava muito, se tinha medo do pecado, se tinha medo do diabo, do inferno. E um dos papéis das gárgulas, né, aqui então seria na lateral da igreja de Notre-Dame, né, então nas laterais das igrejas, as gárgulas estariam observando as pessoas, né? Se você cometesse um pecado, ela ia pegar sua alma e levar para o inferno. Então, o medo do pecado de ir para o inferno. Então, a igreja era a maior proprietária de terras, né, do período medieval. É claro que isso se consolida na Baixa Idade Média. Né? Então, quando terminar a Idade Média, né, quando começar a Idade Moderna, ela vai ser, então, a maior proprietária de terras da Europa. Como os padres não casam, né,
o patrimônio permanece com a igreja, né? Então, muitos padres, bispos, né, recebiam heranças e tudo isso ficava para a igreja. E muitos nobres, né, antes de morrer, ou com medo, né, de ir para o inferno, deixavam parte de seus bens para a igreja em testamento, procurando a salvação da alma. Então, tudo isso fez com que a igreja acumulasse muitas terras. E lembrando, no feudalismo, terra é riqueza, né? Então, a nobreza é rica porque tem terras. A igreja fica rica porque tem terras. Aqui nós temos uma espécie de juízo final, né, de julgamento, né? Um grupo de almas indo para o céu e um grupo de almas aí, de pessoas indo para o inferno. Então, essa concepção muito forte na época, né? Aqui nós temos uma das muitas histórias daquele período, né? Por exemplo, um rapaz não queria ir para o seminário não queria seguir a carreira da igreja. E ele resolve ir num baile e ficar até altas horas da noite. E no retorno para casa, o diabo pegou a alma dele. Histórias assim simples, né? Que eram contadas na época. Bem, então a igreja, na medida que ela vai ficando poderosa, ela também se corrompe. E então muitos padres, bispos, cardeais e até papas acabam se desviando. Mas dentro da própria igreja havia movimentos para não haver esse desvio, né? Movimentos para melhorar a igreja. Um desses movimentos para evitar a corrupção foi o mosteiro de Cluny, né? Esse mosteiro que fica na França, né? Ele procurou então reformar a vida monástica, valorizando a oração, dignificando a imagem da igreja e do papado. Então, se por um lado a igreja, uma parte da igreja se corrompia, né, pelo poder, pelo dinheiro, outra parte procurava se reformar, dignificar a imagem. Foi nesse mosteiro, né, que surgiu a ideia, né, do dia de finados, né, que se consagrou o dia 2 de novembro, o dia de finados. Na época, a sociedade feudal era basicamente analfabeta, né? Então, a maioria não tinha acesso às escolas. Se você quisesse ler e escrever, você tinha que ir para um mosteiro, né? As mulheres tinham que ir para o convento, né? Então, assim, então a igreja controlava a educação, né? Por isso que controlava a ideologia da época, né? Então, a igreja controlava o mundo das ideias, o mundo da educação. E as escolas ficavam ao lado das catedrais, né? Um exemplo é a Notre Dame de Paris, tinha uma escola ao lado, né? Existe até um filme, né, sobre Abelardo e Heloísa, Em Nome de Deus, né? Um filme que retrata essa época. E os mosteiros deram origem às universidades, né? Então, é na Idade Média que surgem as primeiras universidades. E na época, nós vamos ter grandes pensadores, principalmente
dentro da filosofia, citando os santos, né? O Agostinho, São Tomás de Aquino. E, para encerrar, vamos lembrar dos monges, né? Os monges copistas, que durante esse período, então, eles se disseminam pela Europa, né? Copiando não só a Bíblia, mas livros da antiguidade clássica, né? Então, graças a eles, muitos livros, Aristóteles, Platão e outros, né, chegaram até nós.